uma maravilhosa matéria, que é sistema digestivo. Nós nem sabemos o que é os trem de barreira, nós já vai tocar assim? Não, então, por isso que a gente vai ter uma teoria prática. Vamos ver se você sabe alguma coisa, e tenho certeza que sim. Me ajuda aí, vai. Quando você olha para isso, você pensa no quê? Bom, não é bobagem a gente pensar que na nossa boca a gente tem várias coisas extremamente importantes quando a gente pensa no sistema digestivo. O que é isso que está representado em amarelinho? O que você acha que é isso? As glândulas salivares. Que tubo que é esse? Não. Como é que é esse tubo chama? Que começa o movimento peristáltico. Esôfago. E aí você tem uma bolsa aqui, ó. Como é que essa bolsa se chama? Esse é o seu? Estômago. Depois você tem qual intestino? Delgado. E aí, esse intestino delgado, ele se comunica com o intestino grosso. E aí, esse intestino grosso, você tem os cólons, né? A curva sigmoide e o ânus. Beleza. Se eu perguntasse assim para você, existem órgãos acessórios? O que significa órgãos acessórios? Órgãos que fazem parte do sistema digestivo, mas de outros sistemas? Sim. Como é que chama esse grandão? Fígado. Como é que chama esse verdinho aqui, ó? Qual vesícula que é essa? Biliar. E tá vendo que existe ainda um laranjinha que está escondido aqui atrás? Como é que ele se chama? Pâncreas. Então, quando você olha para todos esses órgãos, você está pensando no sistema digestivo. Qual é a função do sistema digestivo? Digerir. É você pegar o alimento. Então, você tomou o café da manhã, você pegou esse alimento. Você transformou, o sistema digestivo tem a função de retirar o que desse alimento? Os nutrientes. E o que eu vou fazer com esses nutrientes? Usar. Absorver. Quer colocar eles na corrente? Mas para que serve o nutriente na corrente sanguínea? Para nada. Para onde eu tenho que levar esse nutriente? Para dentro das minhas células. E lá nas células, esse nutriente servirá para o metabolismo celular. Quando você pensa em metabolismo celular, você pensa num monte de reação química que a célula está realizando. Tudo bem até aqui? Então? Tá. Quando você pensar nos nutrientes, você já conhece todos eles. Porque a gente está pensando em 4 grandes grupos. Tá bom? E aí eu vou colocar 5 para vocês, mas 4 principais. Que seria carboidrato, aminoácidos e ácidos graxos. Esses 3 são extremamente importantes. Além desses 3, a gente também tem as vitaminas. Beleza? E junto com as vitaminas, a gente poderia colocar outras coisas que também você já conhece. Então, olha só. Além dessas 4 coisas que eu falei aqui para vocês, vitaminas, carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos, a gente ainda poderia colocar, se você quisesse, os ácidos nucleicos. Tá bom? Ácidos nucleicos. Quando você pensar em ácidos nucleicos, a gente tem que discutir um montão de coisa em relação a isso. Mas olha só. Então, o que a gente vai perceber? Que o nosso alimento, e aí serve qualquer alimento,
pode ser de origem animal, de origem vegetal, tanto faz. Ele vai conter uma quantidade de nutrientes. Então eu preciso de enzimas para retirar do alimento os nutrientes. E aí, esses nutrientes, quando chega na corrente sanguínea, claro que você chama isso de absorção. Quando a gente tem a absorção, o nutriente sai da luz do sistema digestivo e vai para a corrente sanguínea. Léo, para que serve esse alimento, esse nutriente na corrente sanguínea? É nada. Ele serve, na verdade, quando entra nas nossas células. Porque nas células a gente vai ter que metabolizar isso. O restante das coisas que não foram absorvidas vai sair no bolo fecal. Fechou até aqui? Tudo isso você já sabia, não tem nada de novidade. E você sabe muito mais. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Que a pessoa se alimentou de alguma coisa, de algum alimento rico em gordura. Olha que você já sabe, hein? Aí, eu comi alguma coisa rica em gordura, deu certo? O que vai acontecer com essa gordura? A bile vai ser liberada junto com quem? Com o suco pancreático para fazer o que dessa gordura? Quebrar ela. Lembra que a gordura é o triacilglicerol. Eu tenho que quebrar esse triacilglicerol em ácidos graxos. Lembra disso? E esses ácidos graxos serão absorvidos. Lembrou? Como é que chama as células do intestino delgado que vai fazer a absorção de ácidos graxos? Próximos. E aí esses ácidos graxos vai virar o quê? Esse quilomicron significa que agora o ácido graxo está onde? Na corrente sanguínea. E a gente vai transportar essa gordura até qual órgão? Fígado. Qual é que vai sair do fígado? O VLDL. E o VLDL vai ser convertido em IDL, que vai ser convertido em LDL / HDL. Perceba que essa discussão a gente teve pensando em dislipidemia, mas é exatamente a mesma discussão do sistema digestivo. Porque é a forma que o nosso corpo tem de transportar qual nutriente? Ácido graxo. Percebeu que, na verdade, a gente fica fazendo o repeteco das coisas? Vou mais. Se você tivesse, olha como é que você sabe. Se a gente estivesse trabalhando com carboidratos, a gente estaria trabalhando, por exemplo, com glicose. A glicose ela foi absorvida lá no meu intestino e foi para qual corrente? Sanguínea. A glicose agora entrou nas nossas células. Aí o que você vai pensar? Na glicólise, por exemplo. E a glicólise é a transformação de glicose em quem? Piruvato. Ué, isso você também já sabia? Já, teoricamente já. Então perceba que o que a gente faz quando a gente estiver discutindo o sistema digestivo, além de uma grande revisão das coisas que a gente já viu, então a gente vai rever várias coisas, é pensar no metabolismo do nosso corpo. E para pensar no metabolismo do nosso corpo, o que a gente tem que olhar? Como é que o nosso corpo literalmente funciona? Para que esse corpo funcione, eu preciso de fornecer energia para ele funcionar. E aí você sabe que energia é na forma de quem? ATP. Mas eu preciso de outras moléculas. Então a gente tem que pensar no metabolismo celular. Então,
Porque as outras moléculas como é que as enzimas são produzidas, como é que a gordura é produzida, como é que a gordura sai de um lugar e vai para outro, como é que essas coisas funcionam dentro do nosso corpo. E claro, para que tudo isso seja uma verdade, eu tenho que regular isso tudo. Como é que você regula isso tudo? A partir dos hormônios. Então você vai perceber que a gente fica brincando de falar de vários hormônios que são produzidos em diferentes locais do nosso corpo para regular tanto o sistema digestivo quanto o que a gente chama de metabolismo do nosso corpo. E claro, o metabolismo celular. Então, aí, mais uma vez, você vai perceber que a gente vai repetindo muitas coisas que a gente já estudou. Agora com um olhar um pouquinho diferente. Mas quase tudo a gente já viu. Você vai perceber assim, a gente vai falar de enzimas? Vai. E você estudou enzimas comigo no semestre passado. Perceba que agora a discussão não será, nossa, o que é sítio ativo, de que a enzima é formada, qual que é a estrutura primária, secundária, não é mais essa discussão. Agora a gente está pensando na ação da enzima. Beleza? Mas você já sabe o que é enzima. E isso vai se repetir por um monte de outras coisas. Então, anota para mim, por favor, a nossa primeira discussão. Todos, por favor. Você vai fazer uma tabelinha. Nessa tabela, a gente vai precisar, é uma tabela bastante simples. A gente vai precisar de 3 colunas. Então, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. E a gente vai precisar de 5 linhas. Na primeira linha, você vai colocar lá assim, ó, qual é o hormônio. Beleza? Então, primeira coluna, primeira linha. Qual é o hormônio? E a gente vai colocar 4 hormônios aqui embaixo, que são nas linhas que faltam. Na segunda coluna, você vai colocar o local onde ele é produzido. E na terceira linha, o local onde acontece a sua ação. Calma aí. Então é hormônio, produção, ação e quais são esses hormônios. Perceba que nesse primeiro momento, eu vou te falar de alguns hormônios muito simples. São os primeiros 4 que a gente vai lembrar. Entendeu isso? Então é uma tabelinha bastante simples que você vai fazer. Hormônio. Posso digitar o primeiro? Então coloca aí, primeiro hormônio, ó. Ele se chama gastrina. Gastrina. Segundo hormônio. Segunda linha. Ele se chama secretina. Secretina. Terceiro hormônio. Ele se chama colecitocinina. Isso aí você pode escrever completo. Colecitocinina. 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 Olha que nome bonitinho. O quarto hormônio, ele tem 2 nomes. O primeiro nome que eu vou te falar, você precisa de saber que ele mudou recentemente de nome. Então, dependendo do livro que você for pegar, ainda existe ele. Tá? Ele é chamado de enterogastrona.
mas ele já saiu de... Não é mais esse nome, tá? Então ele era chamado de enterogastroma. E agora é uma sigla. E essa sigla se chama GIP. É enterogastroma? Na. Gastrona. Enterogastroma. Como que chama agora? GIP. Agora se chama GIP. GIP. O que significa essa sigla GIP? Esse P ó, é de peptídeo. Esse I é de inibitório. Então é peptídeo inibitório da gastrina. Peptídeo que inibe a gastrina. GIP. Tudo bem até aqui? Tá. A colecitocinina também tem uma sigla, que é o que você vai encontrar nos livros. Ele é chamado de CCK. CCK é a abreviação de colecitocinina. Alguns livros trazem colecitoquinina. Tá? Depende, na verdade, da tradução. Colecitocinina ou colecitoquinina. Então, esses 4 hormônios, eles são produzidos por um desses órgãos. O que significa? Olha só. Você vai perceber que existem vários outros hormônios, tá bom? Vários outros hormônios. Tipo, vários outros. Mas é importante que você comece a pensar assim, ó. O nosso sistema endócrino é um sistema que produz hormônios, beleza? Então, todo órgão que produz hormônio, ele é chamado de sistema, faz parte do sistema endócrino. Significa eu te dizer que o nosso sistema digestivo, então, também faz parte do sistema endócrino, porque ele produz hormônios. 4 aí, ó. Gastrina, secretina, colecitocinina e GIP, que é o peptídeo inibidor da gastrina. Fechou? Tá. Quem é que produz a gastrina? Então, agora você vai aqui na segunda, ó. Produção. É a mucosa gástrica. Então a gente ainda vai chamar essa mucosa gástrica de células G. G da mucosa gástrica. É o local onde se produz a gastrina. Mucosa gástrica. Onde que ele age? Agora é a terceira coluna. Calma aí. Qual que é que você sabe que é? Saúde G. G de gastrina. A célula G da mucosa. Isso. O local onde que ele age? Nas células parietais do estômago. Nas células parietais do estômago. Então, ele é produzido nas células G e age nas células parietais. Deu certo até aqui? Qual é a função dele? É a produção de suco gástrico. Né? Então, quem é que produz o suco gástrico? As células parietais. Ah, tem que pôr função também. Não precisa. A ação é a função dele. Então ele vai servir para produzir a nossa suco gástrico. Aí tem uma coisa que é muito legal, tipo, muito legal. A gastrite é também? Tipo, nessa produção? Não, é uma inflamação da mucosa gástrica, a gastrite. Ô, professor, é produção É refluxo? Não, tem tudo a ver, tanto a gastrite quanto o refluxo. As duas coisas têm a ver, muito a ver. É produção e secreção do suco gástrico? Só produção? E essa briga vai ser muito legal. Porque o pessoal, quando pensa em suco gástrico, pensa em ácido clorídrico. Aí a pergunta é, a sua célula produz ácido clorídrico? Sim ou não? Não produz. Bem, então como é que tem ácido clorídrico no meu estômago se minha célula não produz ácido clorídrico? Alguém tem uma ideia? Corrente sanguínea leva. Deus. Além de Deus ou da corrente sanguínea, na verdade a célula libera duas coisas. A célula libera H+, e Cl-. Mas esses dois íons, H+, e Cl-, são liberados em locais diferentes. Então você não libera o HCl, você libera as coisas que formam o HCl. É diferente.
Então, você não pode pensar assim, ó. Porque todo mundo pensa, nossa, minha célula vai liberar ácido clorídrico. Não vai. A sua célula vai liberar H+ de um lado e Cl- do outro. Aí esse H+ e esse Cl- se juntam. Quando eles se juntam, formam ácido clorídrico. Mas eles não se juntam dentro da célula. Eles se juntam fora da célula. Léo, por que eles não se juntam dentro da célula? Porque se eles se juntassem dentro da célula, a célula pegaria fogo. Literal. Então não pode acontecer isso, a célula morre. Então como é que a célula inventou? A célula inventou assim, já que eu morro, eu não quero isso, então eu libero H+ e libero Cl-. Aí essas duas coisas, no estômago, dentro da bolsa estomacal, que é a luz do estômago, lá eles se encontram. E lá o HCl é produzido. Deu certo? Então a gente não pode falar, embora todo mundo fale de forma corriqueira, o estômago produziu HCl. Na verdade, o estômago, as células parietais, secretou H+ e Cl-. Entendeu a diferença? Tanto é que os remédios que você vai utilizar para diminuir a produção de ácido clorídrico, como remédios que melhoram a queimação, eles bloqueiam a bomba de prótons. O que é a bomba de prótons? É a bomba que libera H+. O Cl- continua sendo liberado. Entendeu? Mas, nossa, tipo, domperidona. Alguém já tomou domperidona? Já, cara, todo dia. Mas tô com queimação, toma lá. O que ela bomba? O que ela faz? Impede com que a célula parietal libere H+. Não é que a célula libere HCl, não é? Só bloqueia o H+. Entendeu a diferença? Juro. É a célula parietal que libera H+. E o Cl? Só separado. Tá. Olha que legal, então. Olha o tanto que isso é genial, gente. Não sei se você sabe, mas eu tenho certeza que sim. O seu sistema digestivo é o principal local de entrada de micro-organismos. Então, tudo que você come tem ou vírus, ou bactéria, ou fungo, ou tudo junto. E não tem como não ter. Ah, não, mas eu não como podrão na esquina. Qualquer lugar que você for, obrigatoriamente tem. Existem bactérias, vírus, etc., que são patogênicos, e existem outros que não são patogênicos, tá certo? Claro. Contudo, você não tem como selecionar, porque sua célula não sabe o que é patogênico e o que não é. Aí quando você come alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser destruída. Para isso que serve o seu ácido clorídrico que a sua célula secretou. Então, esse ácido clorídrico ele tem uma primeira função de desnaturar proteínas. Beleza? Desnaturando proteínas significa que as proteínas perdem função. Só que o que a maioria das pessoas pensa? Nossa, vou desnaturar a proteína que está dentro da carne. Que você já conhece. Ai, actina, miosina, aquela porra toda. Claro que serve para isso. Mas também serve para desnaturar as proteínas do capsídeo proteico, do vírus. Lembra que o vírus tem um capsídeo proteico? Tem que ser destruído. E a proteína, quando chega lá no estômago, é destruída. Vocês já viram bactérias, não viram? Gram positiva, gram negativa, não tem um monte de proteínazinhas lá na parede da bactéria? Aquilo tem que ser destruído. E o nosso ácido clorídrico também serve para isso. Então, o nosso sistema digestivo, ele tem uma função inicial de proteger o nosso corpo contra a entrada de micro-organismos patogênicos. Deu certo até aqui? Deu certo. Aí o que vai acontecer? Você vai perceber que eu acabei de te dar uma informação importante. Como é que você produz ácido clorídrico? A partir de qual hormônio? Gastrina. Gastrina. Mas só existe essa possibilidade? Não. Qual outra possibilidade?
existe o seu sistema nervoso central que vai fazer isso. E é sistema nervoso parasimpático. Você já teve... Você tomou café da manhã. Se você não tivesse tomado café da manhã, igual eu não tomei, aí eu vou só almoçar hoje, por exemplo. Na hora do almoço eu vou estar com muita fome. Aí, se você olhar, por exemplo, para uma propaganda de uma comida muito gostosa, o que acontece com a sua saliva? Aumenta ou diminui? Por quê? Porque o seu sistema nervoso está fazendo com que isso aconteça. O que você acha que acontece com a produção do seu suco gástrico? Aumenta ou diminui? Mas você não comeu nada, você só está com fome. Por que o chiclete aumenta a eu acho não, bastante. É porque existem duas respostas, uma química e outra mecânica no processo. Mas olha só, quando você está com fome, o seu cérebro entende que a qualquer momento vai ter merenda. Significa que a qualquer momento vai chegar moléculas que devem ser destruídas. E aí, obrigatoriamente, você, mesmo sem ter alimento dentro de você, você já estimula a produção de suco gástrico para uma possível refeição. Então, significa que quanto mais fome você sente, maior é a produção de suco gástrico. E isso leva, por exemplo, a problemas intestinais, tipo queimação, mudança de pH, que leva à queimação. Então, se você não quer ter queimação, você não pode ficar muito tempo com fome. É meio lógico isso. Aí a pergunta fica meio assim, ó. Léo, mas por que eu tenho mais de uma via de produção de suco gástrico? Porque você não pode paralisar todas elas. Você tem que ter mais de uma alternativa. Na verdade, você tem 4. Eu te mostrei 2, assim. Sistema nervoso e hormônio. Mas você tem mais 2 possibilidades. Por quê? Porque o principal local de entrada de micro-organismos é sistema digestivo. Então eu não posso de maneira nenhuma parar de produzir suco gástrico. Senão eu permito com que bactérias, ou vírus, ou fungos, ou protozoários, ou eumil, qualquer merda, entre no nosso corpo e cause alguma patologia. Então você tem 4 vias possíveis de controle da produção do suco gástrico. Fechou? Segundo, secretina. Quais são as outras duas? Você falou. A gente vai não, calma. Ah, Não sofre não. Secretina. A secretina, onde que ela é produzida? No duodeno. Gente, duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Então, você vai perceber que o intestino delgado tem 3 partes. Duodeno, jejum e íleo. A primeira parte do duodeno é onde você vai produzir essas 3 outras, ó. Secretina, colecitonina e GIP. As 3 outras já pode até colocar aí. Tudo é duodeno. Tem alguma célula específica? Tem, mas a gente vai discutir ela num outro momento. Não posso mostrar. Todas. Todas. no caso, a colestocina e o tipo. Tudo? Os 3. E é tudo Então. na primeira parte, Léo? Na primeira parte? O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Duodeno vem da palavra 12 dedos. É verdade. Que é o tamanho do intestino delgado. Você coloca 12 dedos assim. Dá uns 17 centímetros, mais ou menos. 15 centímetros, 17 centímetros. Que é a primeira parte. É onde desemboca o pâncreas e a bile. Tá? É no duodeno. É na primeira. Tá. Qual que é a ação da secretina? Estimular o pâncreas a produzir o suco pancreático. Então, coloca aí, produção de suco pancreático. Para isso que ele serve. Essa é a principal função dele, é tipo a função primária. Existem outras funções? Existe. Pancreático. Então, a secretina, além disso, diminui a produção da gastrina. Então, pancreático. A produção da gastrina. É o segundo efeito dela, da secretina. Tá. Então ficou, hein? Onde que a secretina é produzida? No dedo. Onde que ele age?
pâncreas para produzir o suco pancreático. Claro que ele também age em outros lugares, como por exemplo no próprio estômago, diminuindo a produção da gastrite. Terceiro, colecitoquinina, ou colecitocinina, ou CCK, tanto faz. Diz aí para mim, onde que ele é produzido? Onde que ele age? Na verdade, ele age no ducto colédoco. O que é o ducto colédoco? Olha para isso. Deixa eu tirar aqui. O que é esse? Nossa. Acho que é isso. Colédoco. Colédoco. Então, olha para cá, queridos. Eu tirei um órgão, certo? Que foi o nosso fígado. Que vesícula que é essa? Biliar. Aí, tá vendo? Vou virar aqui, ó. Tá vendo esse verdinho? Tá vendo que ele se chama lá ducto biliar comum? Esse ducto biliar comum, ele também tem um outro nome que se chama ducto colédoco. Por isso que a palavra colecitoquinina vem de ducto colédoco. Tá, aí olha pra cá, que legal que é isso. Tá vendo esse verde, esse azulzinho lá? Ele tá passando dentro de qual órgão? Como é que chama esse órgão? Laranja. Pâncreas. Qual que é sinônimo de Na verdade, o ducto colédoco forma o ducto biliar comum. Tá? Aí o que vai acontecer, queridos? Esse ducto aqui, ó, ele passa dentro do pâncreas, certo? E aí lá no pâncreas, ele se junta ao ducto pancreático para formar o ducto comum. E esse ducto comum é o que joga as coisas dentro do intestino. Então vai acontecer uma coisa muito triste, muito legal. Que é o seguinte. Pessoas que têm pedra na vesícula, têm pedras em qual vesícula? Na biliar. Pessoas que têm pedra na vesícula biliar, pode ter pancreatite? Pode. Porque essas pedras da vesícula biliar pode descer no ducto biliar comum e entupir qual órgão? O pâncreas. E isso é extremamente grave. Vou contar um caso que é verdade, porque provavelmente você irá o ano que vem. No ano que vem, muito provavelmente, gente, provavelmente, não significa que é certeza, provavelmente, você irá fazer parte da sua clínica, no início da clínica, lá no Hospital Padre Júlio. Beleza? Por que teoricamente eu estou querendo te levar para lá? Porque lá são pacientes que estão internados há muito tempo. Eles ficam internados 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então dá tempo de você acompanhar o caso desse paciente. Então são pacientes politraumatizados, são pacientes que têm doenças crônicas, etc. Que ficam lá internados por muito tempo. Diferente, por exemplo, da UPA, né? A UPA, o cara chega de manhã, 2 da tarde vai embora. Entendeu a diferença? Deveria ir, né? Aí o que vai acontecer, queridos? Por que eu estou falando isso para você? Você sabia que o Hospital Padre Júlio foi homenagem a um padre aqui de Araguari? Que ele chamava Júlio? E esse Padre Júlio, ele faleceu de quê? Pancreatite. Em 3 dias. Por que isso? Isso é verdade. Porque quando esse pâncreas, ele fica entupido, por causa de pedras na vesícula que descem por esse canal, o pâncreas inflama. E quando ele inflama, ele para de funcionar. E se o pâncreas para de funcionar, tipo fudeu gigante, porque são vários hormônios que são produzidos por ele, que deixam de agir e a pessoa falece em 3 ou 4 dias. É extremamente grave. Aí o nosso prefeito, que era religioso, homenageou o padre colocando o nome do hospital.
Aqui era um colégio de padre, sabia? Hã? Você sabia que era um colégio de padre? É tombado, né? Sempre, a faculdade sempre vai ser assim, não pode mudar nada, não pode mudar o chão. O prédio de não pode lá mudar- era o dormitório, não mudou nada esse lugar. Tá. Então, onde que a colecitoquinina age? No ducto colédoco. E esse ducto colédoco é esse que eu estou te mostrando, assim, para liberar quem? A bile. Ao liberar a bile, você tem a emulsificação da bile. E o último é o GIP. GIP é o peptídeo inibidor de quem? Da gastrina. Onde que ele é produzido? No duodeno. Então deixa eu mostrar o duodeno. Olha lá o duodeno, ó. Esse é o duodeno. Que está em azul para você. O duodeno é os primeiros 15 centímetros do intestino delgado. Então é nesse local onde você produz secretina, GIP e colecitoquinina. O GIP, ele vai ter duas funções. Primeira função, inibir a ação de qual suco? Ou a produção de qual suco? Gástrico. Peptídeo inibidor da gastrina. Então, ele inibe a produção de suco gástrico. E aí você vai perceber que esse mesmo GIP, ele também aumenta a sensibilidade insulínica. Então, ele aumenta a sensibilidade da insulina. Então, você vai perceber que isso está relacionado com diabetes. Deu certo? Tá. Para que a gente fez isso? Aqui, ó. Para produzir, para impedir a produção de suco gástrico. Então, ele age lá nas células parietais, impedindo a produção de suco gástrico. Tá. Existe agora esse maravilhoso caso clínico. Esse caso clínico, ele tem 5 perguntinhas, que é a nossa tarefa. O que você vai fazer? Olha só. Esse caso clínico, ele diz o seguinte pra gente, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Um paciente masculino de 48 anos procura atendimento com queixa de dor epigástrica recorrente há 6 meses, associada à sensação de queimação, principalmente em jejum e durante a madrugada. Gente, uma dor epigástrica, o que significa? Na parede do estômago. Não, epi. Também. Epi é acima. Acima de quem? Qual é o órgão que está acima do estômago? Esôfago. Então é uma queimação onde? No esôfago. Onde que o esôfago está? Olha lá o esôfago, que bonito. Então perceba que é uma queimação que a pessoa sente no peito. Ó. Nossa, estou com a queimação epigástrica, é acima do gástrico. Acima do gástrico, qual é o órgão? Esôfago. Aquela mesma sensação que quando você gorfa, vomita, você sente. Tá? Nossa, eu estou com uma queimação. É porque o ácido clorídrico que estava aqui, agora foi para o seu esôfago. E aí não existe proteção da parede do esôfago contra o ácido clorídrico, ele queima. Aqui existe um esfíncter. Um problema, então, do esfíncter, que permite o refluxo, a volta daquilo que está aqui no estômago para o esôfago. Claro que você percebe um monte de coisa quando você olha para isso. Deixa eu ver se eu consigo virar essa boneca aqui. Ela não fica. Mas o que você vai falar, eu não sei se como você dorme, mas se você, por exemplo, olha que legal, se você dormir para o seu lado esquerdo, então imagina que você está dormindo aí, eu estou dormindo voltado para o lado esquerdo. O suco gástrico fica nessa região. Ó. Se você dormir agora para o lado direito, o suco gástrico fica perto agora da entrada de quem? Significa que aumenta a chance de você ter refluxo. Talvez ainda você não tenha refluxo porque você é bastante jovem e seu esfíncter funciona, que é uma beleza. Mas à medida que você vai envelhecendo, esse esfíncter ele vai perdendo a sua funcionalidade perfeita.
Então aumenta a chance de refluxo. Então, o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, você vai falar para ele dormir voltado para qual lado? Para evitar refluxo. Se você tiver neném, a mesma conversa. Criancinha tem que dormir também voltada para o lado esquerdo, para não ter refluxo, porque criança vomita muito. Diminui refluxo. Tá. Volta lá na nossa coisinha. Nas últimas semanas, o paciente apresenta episódios de diarreia, perda de peso, fraqueza, dor à palpação, sensações e sinais de icterícia e outros problemas. O que você vai fazer para mim, queridos? Você vai avaliar essa tabela, comparando os resultados do paciente com os valores de referência. E você vai tentar explicar com as suas palavrinhas essas 5 perguntas. Qual é o problema de você fazer errado? 0. Problema 0. Errei, dá nada. O que você não vai fazer? Copiar de qualquer lugar. Não faz isso. Você vai sentar na sua casa e vai olhar para essa tabela e a partir da aula de hoje pensar assim: nossa, a gastrina sérica do paciente era para ser até 100 e está 980. Para que serve a gastrina? Serve para produzir qual suco? Gás. Isso está interferindo em alguma coisa? O que tá? É exatamente isso que você vai responder aqui. Pensando, como é que essa gastrina ela regula a secreção? Então é pensar no problema. E aí a gente vai na nossa próxima aula discutir a partir disso. Fechou? Então, por favor, eu vou compartilhar com uma pessoa maravilhosa.